A violência nas cidades também tem atingido as unidades de ensino. Para obrigar o Estado a garantir mais segurança para as escolas públicas da capital, a Promotoria de Justiça de Educação ajuizou uma ação civil pública, requerendo a reativação do projeto Patrulha Escolar Solidária. É o que você confere agora. Evitar que a violência nos centros urbanos invada as salas de aula. Com esse objetivo, foi criada a Patrulha Escolar, um grupo especial da Polícia Militar da Paraíba que realizava rondas e intervenções nas unidades de ensino da capital. Desativada em 2013, diretores e professores relataram ao Ministério Público que a patrulha contribuía bastante para a sensação de segurança nas escolas e no entorno da comunidade escolar. A desativação trouxe um aumento de furtos, roubos e até casos de morte. E foi aqui na Escola Liceu Paraibano, uma das mais tradicionais do estado, que no dia 14 de março do ano passado, o vigilante Antônio Messias, de 32 anos, foi executado com 3 tiros a queima-roupa. Segundo informações da polícia, um homem vestindo a farda da própria escola efetuou os disparos. No momento do crime, havia aulas. Alunos e funcionários entraram em pânico. Estava na aula de filosofia com o professor Olegário, quando a gente escutou diversos tiros, todo mundo começando a gritar, o professor fechou logo a porta da nossa sala, pediu para a gente se abaixar, porque a gente achou que os tiros estavam vindo de fora para dentro, e não de dentro da nossa instituição. Um mês depois, o Grêmio do Liceu, a gente decidiu fazer uma pesquisa dentro da nossa escola com a seguinte pergunta à comunidade escolar: você se sente seguro hoje dentro da sala de aula? E a pesquisa mostra que 99,9% dos alunos dizem que não se sente seguro hoje dentro do Liceu Paraibano, dentro da sala de aula. A Promotoria de Justiça e Defesa da Educação de João Pessoa ajuizou uma ação civil pública contra o estado da Paraíba para obrigá-lo a reativar o programa Patrulha Escolar Solidária com número de policiais militares e viaturas suficientes para atender de forma rápida e eficiente as escolas públicas localizadas na capital. A ação requer o retorno da patrulha escolar nos 2 batalhões onde ela funcionava. Ela funcionou, na realidade, até agosto de 2013 e foi desativada. Então, nós pedimos que ela seja reativada e que tanto o 1º batalhão quanto o 5º batalhão tenham, no mínimo, de 60 policiais exclusivamente para essa função. É bom notar que nessa ação nós solicitamos que esses policiais, primeiro, tenham um processo de escolha diferenciado, que vão lidar com pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes, e também que passem por uma capacitação em direitos humanos, em lições sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, as normas que regem pessoas que estão nessa faixa etária. Este representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Educação do Estado da Paraíba já presenciou inúmeros casos de violência no entorno das escolas. Segundo ele, a patrulha escolar faz um grande diferencial para quem convive na comunidade escolar. Ela não resolve o problema, como a polícia também não resolve o problema da violência. Ou falta de planejamento, qualquer coisa, não vamos entrar no mérito. Mas, pelo menos, alguém sabendo que a patrulha tem uns horários ou sem horário discriminado, mas ela passa na frente da escola, dá uma parada e entra no recinto, já impõe alguma coisa de diferenciação. Hoje você tem nas escolas ali de Mangabeira, no João Roberto, o pessoal está tomando o celular das crianças na esquina. Na esquina. Isso aí também é uma violência que vem de fora da escola para dentro da escola. Então, nesse sentido, a patrulha escolar poderia diminuir, amenizar um pouco. A ação é um desdobramento do procedimento administrativo instaurado no início do ano passado em função do assassinato do vigilante do Liceu Paraibano. O processo tramita na 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa. Caso a Justiça decida favoravelmente ao Ministério Público e o Estado descumpra, poderá haver a aplicação de multas. A ação prevê multas, não é? Se, por acaso, a nossa ação for deferida pelo juiz da Vara da Infância, então o Estado, se não cumprir, ele vai ser executado e essa execução prevê multas muito pesadas ao Estado
a cada dia de descumprimento dessa determinação. Você sabia que mais de 80% do lixo que é produzido nas cidades poderia ser reaproveitado? Pois é, além de preservar o meio ambiente, a implementação de uma política de resíduos sólidos nos municípios poderia ser capaz de gerar trabalho e renda para muitas famílias que sobrevivem da reciclagem. O assunto foi debatido num seminário promovido pelo Ministério Público Nacional e Governo Federal em João Pessoa. Um trabalho difícil, arriscado, pouco valorizado e de grande importância para a preservação do meio ambiente. Ser catador exige coragem, força de vontade e habilidade nas ruas. Dona Egrinalda mora no bairro de Mandacaru, na capital, nesta casa bastante simples com os filhos. Todos os dias, ela se junta a Dona Maria de Jesus, vizinha e amiga, para enfrentar quilômetros de muito trabalho. São 3 horas da tarde. Dona Egrinalda e Dona Maria de Jesus se preparam para iniciar uma jornada de trabalho de 8 horas, cruzando os principais bairros da capital pessoense. Com a ajuda do burro Branquinho, elas enfrentam sol, chuva, o caos no trânsito e todos os riscos de quem vive de catar material reciclável nas grandes cidades. Os carros passam bem próximo das carroças. O tempo todo, a impressão que se tem é que algum veículo vai acabar causando um acidente. Essa turma parece não se preocupar muito. Estão acostumados a conviver com o perigo. Sem nenhuma proteção, eles procuram papel, lata, cobre, ferro, plástico, papelão e alumínio com o objetivo de, no fim do dia, ter uma boa quantia para revender aos sucateiros e incrementar a renda. Uma profissão digna que enfrenta preconceitos e barreiras políticas e sociais. A gente precisa de um galpão com todos os maquinários propícios, para a gente fazer o nosso trabalho melhor. Veja só, a gente trabalha aqui assim, aí, sem proteção nenhuma. Isso a gente pega, a semana passada eu estava trabalhando, quando eu dei de garrado uma latinha que eu fiz assim, e um rato racidelino. A água veio toda em cima de mim. Eu saí clamando a Jesus, porque há 2 anos a gente perdeu um catador companheiro com leptospirose, né? Pegou a doença de rato. Então, o que falta é uma estrutura, um galpão bem equipado, para que nós também façamos o nosso trabalho. Ao meu ver, a gente tem aí a lei que favorece os catadores e que nos dá, a lei indica que a gente tem que ter autonomia como a gente trabalhar autônomo. Então, existe aí o plano de resíduo sólido que foi aprovado e tudo mais, que a gente está querendo rever esse plano, que na realidade ele não dá autonomia nenhuma ao catador, ele deixou a gente submissa à autarquia. Em dezembro, o Ministério Público da Paraíba sediou o seminário estadual tratando do tema encerramento dos lixões e a inclusão social e produtiva das catadoras e catadores de materiais recicláveis. Foram discutidas ações para o desenvolvimento de associações e cooperativas de catadores e a efetivação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. É necessário que a gente crie uma política que ela, num primeiro momento, ela seja uma política de assistência, mas que ela seja progressivamente uma política de autonomia para os grupos de catadores, que assim saem da condição de assistido para a condição de prestadores de serviço nos municípios brasileiros. Segundo este procurador de justiça paranaense, a melhoria das condições de trabalho dos catadores depende da ação dos gestores municipais. Esse é o melhor modelo. Fazer com que as pessoas, orientando as pessoas, para que as pessoas separem o material em casa e passem a destinar às cooperativas, aos barracões, às cooperativas de catadores. Com quem? De que forma? Com o apoio do município. O município pode dar o veículo, pode dar os materiais, pode dar o barracão e as cooperativas começam a funcionar. O principal disso é ter um barracão, óbvio, que tenha condições mínimas para que os catadores possam lá exercer o seu trabalho com dignidade, etc., com banheiro, com um local limpo, asseado, com água, etc., como qualquer empresa tem que trabalhar adequadamente. A lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem o objetivo de tratar todos os resíduos e apresentar medidas para reduzir em 70% o volume de material depositado no meio ambiente.
O plano também prevê a inserção social dos catadores e incentivos tributários para atividades voltadas à reciclagem. Lixões estão proibidos e todos os municípios devem construir aterros sanitários. A gente vê que é uma questão de decisão política. O prefeito tem que decidir querer fazer. Segundo, o poder público, tanto o governo do estado como o governo federal, tem que socorrer com recursos financeiros, senão não implantarão. Essas são as dificuldades ainda. Os gestores que não cumprirem a lei serão processados por crimes contra o meio ambiente, responsabilidade fiscal e improbidade administrativa. Houve uma indicação muito clara dos membros do Ministério Público de que, se não houver, de fato, o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente pelo prefeito, pelo gestor público municipal, que é o que tem a responsabilidade maior, serão adotadas medidas outras para fazer com que isso aconteça. Então, aquele tempo de tentar buscar um termo de compromisso de ajustamento de conduta, ele ainda permanece, mas em não sendo possível mais, serão adotadas outras providências, até com responsabilização criminal, porque hoje jogar de forma irresponsável resíduo em qualquer espaço no lixão ou mandar para aquele espaço orgânico, mesmo reciclável, é um crime ambiental. Você sabe qual a diferença entre compensação, reparação e indenização por danos ambientais? Então entenda agora no quadro Você Pergunta e o promotor responde. Dano ambiental é aquele tipo de ação, obra ou serviço que causa uma poluição grave. Por exemplo, uma empresa que joga... Uma indústria que joga as águas servidas dentro de um rio. Um engenho, por exemplo, que jogava vinhoto dentro do rio. Um desflorestamento da vegetação de determinada área. Então, são danos ao meio ambiente que devem ser, em primeiro lugar, recuperados. Então, do primeiro termo, recuperação. Recuperação de área degradada, ou seja, corrige aquele dano, aquela área tem que voltar a ser como era antes da poluição, antes do dano acontecer. Esse é o primeiro objetivo, recuperar a área. Nem sempre essa recuperação é possível. Quando não é possível, aí faz-se a substituição pela indenização. Então é uma indenização, é a responsabilidade civil, você vai pagar por aquilo que você não pode recuperar. Agora, em ambos os casos, quando cabe a recuperação ou quando cabe a indenização, também pode cumulativamente, quer dizer, ao mesmo tempo, você ter uma outra medida civil, que é a da compensação. Por exemplo, você tem uma propriedade rural e corta a mata atlântica que tem nela. Você causou dano. Causando esse dano, você tem que recuperar. Como é que recupera? Você tem que replantar tudo, né? Mas essa recuperação não volta imediatamente ao que era. Então você tem que indenizar pelo que não pode recuperar. Você não pode botar árvore adulta no local. Então você vai recuperar isso. Aquela arborização, ela é um direito difuso e presta um serviço à população. Recuperação de oxigênio, captação de carbono, tem um serviço ambiental prestado. Enquanto aquela árvore não cresce, esse serviço deixa de ser prestado. Então, pelo uso que você fez e pela cessação do serviço que aquela arborização deixou de prestar, até que ela cresça de novo, você paga uma compensação. Então, são três coisas: recuperar, voltar aquela área que foi danificada ao que era antes. Indenizar é pagar em dinheiro aquilo que você não pode recuperar. E a compensação, um ganho que você teve indevidamente causando dano, você paga isso compensando em dinheiro ou serviço. Pode ser serviço. Então você vai compensar o quê? O direito da população que você usufruiu individualmente.
No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça, Soraya Escorel, que vai falar sobre a Operação Veraneio e a portaria conjunta expedida pelo Ministério Público e Poder Judiciário para disciplinar a entrada e permanência de crianças e adolescentes em casas de shows e eventos festivos na capital, Cabedelo e Lucena. Não saia daí!